E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta. Dessa vez, nesse vídeo, vamos fazer um teste prático de um kit que eu recebi aqui, né? É o GridEye da Panasonic, um sensor piroresistivo que consegue captar imagens térmicas. E como que a gente aplicaria isso no universo da internet das coisas? O que são esse monte de negocinhos brilhando aí na parte de software que vocês estão vendo? Vamos dar uma olhadinha do que se trata esse sensor e como aplicá-lo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta. Eu quero fazer mais vídeos como esse estilo que vai aparecer agora aqui no canal, aonde eu faço avaliação de alguns kits, né, que eu recebo aqui pela Avnet, né. Dessa vez eu recebi um kit do fabricante Panasonic, né, e esse kit aqui ele tem um hardware bem interessante para fazer testes e conceitos envolvendo a internet das coisas. Nós vamos falar do sensor GridEye, que é um sensor com efeito PIR, em que ele mede termicamente a imagem que é recebida nesse quadradinho, né? Então deixa eu apresentar aqui para vocês do que se trata. Muito bem, você está vendo aí o slide do GridEye, e o que a gente tem aqui nesse sensor? Bom, primeiro, o kit. Ele está disponível para venda em vários canais online. Eu peguei esse kit, por exemplo, na Newark, né, ao custo de 77,9, quase 78 trumps, né, dólares, preço FOB lá fora. Hoje, olhando aqui para montar a apresentação, ainda existiam 11 unidades em estoque, né, disponível para compra. E quando você recebe a caixinha, né, na mão, tira ela, vem a plaquinha, um cabo USB, você entra no site da Panasonic, baixa um software de aplicação que eu vou demonstrar daqui a pouquinho e dá para fazer coisas bem interessantes, né? O que tem no kit, né, soldado aí na plaquinha? Então, nessa plaquinha que está aqui na minha mão, a estrela, né, do desenvolvimento, do teste que a gente vai abordar aqui durante o vídeo é o sensorzinho GridEye. Ele está soldado aqui nesse canto, e essa janelinha aqui, já vou explicar o que tem essa janelinha. É por aqui que é medida a temperatura que está entrando, está direcionada num ângulo de abertura X que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Para comunicar com o meu computador e fazer a demo rodar, eu estou usando a porta micro USB que tem no kit. Mas, olha que legal, ele também tem um rádiozinho Bluetooth soldado, um módulo Bluetooth da Panasonic, o PAN 1740, e você poderia parear ele no seu celular e capturar esses dados que são montados na saída do sensor para fazer testes. Há um firmware gravado dentro de um ATSAM aqui, soldado, então um microcontrolador que está conversando via porta de comunicação serial com o sensor e mandando isso através da USB para eu poder ler essas informações no meu computador, como eu vou demonstrar aqui, e jogando também aqui no módulo Bluetooth, né? O resto é conector JTAG para você regravar o firmware que está aqui dentro, acesso aos principais pinos de I/O, regulador, cristal, etc, 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 né? Então, o que a gente vai fazer agora com esse kitzinho, né? O diagrama de blocos dele é também bem interessante. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês um pouco maior. Isso, então, só resumindo, tem um microcontrolador com um firmware gravado, né? Que consegue fazer a leitura, a configuração da porta serial, encapsular esses dados e mandar esses dados ou para a porta USB ou para o meu módulo Bluetooth. Uma coisa que ele mantém para quem gosta de fazer testes, né? Isso é bem bacana se você quiser testar isso em outros ambientes. Deixa eu colocar aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui. Ele mantém o header, né? Os conectores do Arduino. Então você poderia utilizar isso como um shield de Arduino para fazer teste em alguma aplicação com Arduino que você está utilizando. Bom, o sensor em si,
né? Ele está à venda também em diversos sites eletrônicos. Eu peguei para manter a coerência aqui de novo na Newark, né? Tinha do AMG 8854, que é o sensor que está soldado nessa placa, 79 unidades em estoques até ontem. O custo de cada um deles, $15, $14,93. É um sensor caro? Bom, depende da aplicação que você vai fazer com ele. A hora que eu mostrar aqui ao longo do vídeo a infinita gama de aplicações que um sensor termoelétrico como esse consegue trazer para você, você vai ver que, olha, $15 talvez seja um preço amigável para determinadas aplicações que nós temos, ok? Muito bem. Vamos um pouco mais para frente aqui. Essa aqui é a parte legal do vídeo, essa aqui é a parte legal da demonstração. Há nessa janelinha do meu sensor 64 células PIR que conseguem capturar informação térmica. Essa informação térmica, a Panasonic fez um software de demonstração onde ele lê cada uma das 64 telas, das 64 sensores térmicos e compõe isso de maneira gráfica, informando qual é a faixa de temperatura que está sendo lida por aquele sensor. Se eu utilizar algumas técnicas matemáticas de interpolação, eu consigo, coloco umas aspas aí, afinar a imagem de modo a ter contorno. Peraí, que é mais legal se eu fizer uma demonstração prática. Então, na janelinha pequena aqui onde eu estou aparecendo, eu estou com o meu sensor apontando para a tela do micro, e você está vendo aí na janela grande o software da Panasonic lendo os dados do meu sensor. Se eu fizer aqui, por exemplo, a colocação da minha mão na frente do sensor, você está vendo uma mancha vermelha se aproximar e se afastar. Na verdade, essa mancha vermelha, tudo depende de uma escala de temperatura que eu seto neste software da Panasonic. Eu deixei aqui, deixa eu colocar em tela cheia o software para ficar mais fácil para você ver, eu deixei aqui marcado qual é a temperatura que está sendo medida em cada um dos sensores. Então eu deixei o mouse aqui em uma, só você dar uma olhada, eu tenho nesse aqui onde o mouse está parado, 32,5 graus. Nesse cantinho superior aqui, 24 graus. Aqui embaixo, 25 graus. No software, eu tenho uma janelinha que eu posso tirar ou colocar a marcação de temperatura. Tá vendo? Eu clico aqui. Eu posso colocar filtros que melhoram a minha interface de comunicação, dizendo qual é a taxa de realimentação que eu tenho na amostragem do software. Meninos e meninas que estão assistindo o vídeo aí, não se esqueçam, esses parâmetros que eu seto aqui é tudo pura matemática. São parâmetros matemáticos sendo implementados a partir do dado bruto que vem do meu sensor, né? Então, conforme o meu sensor está recebendo informações aqui na janelinha, né, de leitura dele, ele vai cuspindo esses dados via comunicação serial, nesse meu caso, para o programa do computador, e o programa do computador tem 1 tonelada de dados chegando ali ao longo do tempo, e ele pega e monta matematicamente esses números. Eu posso brincar de diversas maneiras no software. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar algumas interpolações nessa leitura. Dependendo do nível de interpolação que eu colocar, eu começo a ter uma definição um pouco maior da mancha térmica que eu estou colocando. Outra coisa que eu fiz aqui no software foi deixar o range de temperatura que é ajustado na tela mostrada aí como um range automático, em que ele lê quem é a maior temperatura lida, a menor temperatura lida, a maior ela seta com vermelho escuro, a menor com azul e deixa na tela uma variação de azul para vermelho.
Se eu não quiser que isso aqui seja feito de modo automático, eu tiro esse Automatic Range e eu seto aqui que eu quero, por exemplo, sempre medir de 20 graus até 35 graus. E com isso, por exemplo, eu tenho um comportamento de mancha de temperatura diferente aqui. Se eu deixar esse cara automático, ele vai medir automático dizendo quem é o mais quente e quem é o mais frio, né? É muito rápido como esse dado é encaminhado via porta serial e como eu coloco isso na tela do software. Imagine agora no seu produto de IoT, no seu projeto de sistemas embarcados, na sua aplicação de indústria 4.0, esse sensor cuspindo a uma taxa de 9.600 kbps, dados das 64 posições de leitura aí com as temperaturas dele. E na sua aplicação você faz o condicionamento de sinal que você julgar mais adequado, né? Então, isso é bacana para você ter os dados na mão. Essa demonstração da Panasonic com esse software é apenas para você testar e verificar se a aplicação caberia no teu, se esse sensor caberia na sua aplicação, no seu produto, na sua ideia, né? Mas é um baita teste para se fazer, fica bem bacana, né? Utilizar ele assim. Deixa eu avançar aqui. Então, vamos lá. Aí, o que acontece, né? Como é o princípio de funcionamento desse sensor? Qual é a mágica que está aí por trás desse sensor, né? Ele, na verdade, então, é um sensor térmico em que mede e está calibrado para o comprimento de onda de calor do corpo humano. Através de uma lente na entrada do sensor, é colimado esse sinal para bater num sensor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho a foto dele, é sensacional essa foto, né, interna, num sensor do semicondutor aqui. E nesse semicondutor tem um condicionamento de sinal que cospe essa imagem para fora, né? Então eu tenho 8 por 8, 64 pixels térmicos da imagem que está entrando nessa janelinha. Né? E esse sensor então converte essa imagem térmica, como eu mostrei na aplicação de software lá, numa informação eletrônica, em que eu posso dizer que esse valor de temperatura de 18 graus é um azul escuro e o valor de temperatura de 35 graus é um vermelho escuro. Veja só, a Panasonic fez essa convenção de cor porque é algo muito utilizado, né, para a escala térmica. Você pode, na sua aplicação, no seu projeto, usar a escala de cor que você quiser e o range de temperatura que você quiser, desde que você esteja dentro da faixa de leitura do sensor. Né? Dando um zoom no que tem lá dentro, então isso é bem legal, ó, a janelinha de silicone para não ser permeável, não entrar água, não estar em ambientes agressivos com poeira, coisas e não entrar aqui no sensor. Temos o detector de infravermelho, né, com 8 por 8 pixels, e a parte do CI, né, do circuito integrado, que faz a leitura desse sensor de R e condiciona o sinal para poder jogar para fora. Tudo isso num substrato de cerâmica para tentar isolar termicamente ele da placa aonde ele está soldado. Porque se eu tiver isso aqui em cima de um processador e esse processador esquentar, ou uma parte de potência e essa parte de potência esquentar, ela vai modificar a leitura que eu faço no meu sensor de R. Então eu tenho que fazer um substrato de cerâmica de modo que eu isole termicamente o meu sensor da parte de PCB, de PCI que eu estou utilizando. Isso, é óbvio, aumenta um pouco o custo do sensor. Por isso que ele não é tão barato. Ele custa lá, como você viu na página da Newark, $15. Né? Então isso é interessante. Parâmetros técnicos, isso é bem legal, porque com certeza até aqui no vídeo sua cabeça já está fervilhando de aplicações possíveis que você pode fazer com esse cara. Então presta atenção em alguns detalhes técnicos para você ver se realmente esse cidadão aqui que eu estou apresentando se aplica no seu projeto, no seu produto. Alimentação, tranquilo, 3 volts, né? Em um modelo e 5 volts em outro. Você tem que escolher o part number para saber se você vai alimentá-lo com 3V3 ou com 5.
Ele consome 4,5 mA quando está fazendo a leitura de dados e mandando dados pela porta serial, né? Se ele der um comando para dormir, né, ou ficar em stand-by, o consumo é menor. Informação muito importante: o ângulo de abertura da janelinha é de 60 graus e isso tem um impacto na área que eu vou medir, na distância que o objeto está da minha medição. Então você tem que imaginar que é um cone, né, de 60 graus de abertura a partir da janelinha, onde ele consegue enxergar essa informação, né? Tem dois modelos, um de alto ganho e um de baixo ganho, e esse modelo tem aqui uma variação térmica para cada um dos modelos. Pronto! Aqui já resolveu uma questão que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o vídeo até esse momento vai se perguntar. Ô, professor, eu com esse sensor consigo fazer aqui na minha aplicação térmica, um cara para eu poder medir se uma pessoa que vai entrar numa loja está com febre e aí por conta da pandemia do Covid deixar essa pessoa entrar ou não num estabelecimento, numa loja, num comércio, numa escola, no que quer que seja? Não dá, meninos e meninas. Por quê? Porque a precisão de leitura desse cara não consegue detectar febre. Eu digo que um ser humano tem febre se ele sai do estado de 36,5, 37, 37,5, 38. É meio grauzinho ali de temperatura que me diz se esse cara tá febril ou não. Eu não tenho uma confirmação médica auditada nesse sensor para dizer se a pessoa tá com febre ou não. Então não dá para usar isso aqui e dizer que ele vai me dar a medida de febre da pessoa, tá? Seria muito legal se a gente tivesse isso, mas não temos, infelizmente, essa precisão. A taxa de atualização, né, de ruído, de temperatura, de meio grau para cada hertz, 1 frame por segundo ou 10 frames por segundo. Então, quando eu coloco aqui o frame rate em 10 por segundo, a cada segundo ele me dá 10 leituras desse sensor. Para temperatura, isso é muito rápido. São poucas as coisas que em 1 segundo variam 3 graus, né? Tem que ser um maquinário, um estabelecimento, um equipamento muito pesado, muito robusto para conseguir variar tão rapidamente assim. Então uma taxa para medida de temperatura, né, de 10 atualizações por segundo, fazer a leitura daquelas 64 pixels, né, térmicos em 10 vezes por segundo, é uma taxa muito grande. Se você se lembrar como é que está acontecendo lá no nosso softwarezinho, por isso que eu tenho aqui 10 frames por segundo passando na minha tela e eu consigo fazer umas brincadeiras matemáticas interessantes com uma interpolação aqui, né? Justamente por isso, né, de ter essa velocidade tão grande aí do meu sensor, né? Os ranges de operação e os ranges de detecção. Então esse cara, dependendo do modelo de alto ganho ou de baixo ganho, de 0 a 80 graus ele consegue medir, de menos 20 a 100 graus ele consegue medir. Forma de comunicação, barramento I2C, 12 bits, mandados pela I2C. Então aquele microcontrolador que está aqui na plaquinha, lê a porta I2C do sensor e lê esses 12 bits, encapsula, joga via cabinho para minha porta USB e lá o software que o fabricante fez, que a Panasonic fez, detecta isso e coloca na tela. Então essa é a forma de comunicação, né? Dando um zoom aí no nosso sensor, né? Então tá aqui, ele é soldado na PCB através desses pinos e de acordo com a orientação, o frame de número 1 tá aqui e o frame de número 64 tá aqui, né? Ângulo de abertura, como eu comentei, 360 graus a partir do centro da janelinha do sensor, você tem um ângulo de abertura de 60 graus. É lógico que esse ângulo de abertura vai impactar em como é que você quer que o pixel seja preenchido por uma informação térmica de acordo com a distância da pessoa ou do objeto ou da máquina, né? Então olha só que legal isso aqui. Eu tenho uma escalinha dizendo que a partir do sensor,
qual a distância que eu consigo ter e quantos pixels estarão sendo utilizados para compor uma imagem, tá? Eu não tenho nada acima de 5 metros sugerido pelo fabricante para fazer essa leitura. Tá? Você pode implementar isso para mais de 5 metros? Pode implementar isso para mais de 5 metros. A resolução vai ser boa o suficiente? Vai depender da tua aplicação, tá? Então é isso que ele utiliza. Existe uma série de part numbers, não é apenas o que está soldado aí, né? Então tem os modelos de alto ganho e de baixo ganho, com tensão de 5 volts, com tensão de 3,5. E as suas faixas de temperatura e as suas precisões. Então lembra que eu te falei na partezinha agora há pouco no vídeo, em que não dava, infelizmente, para usar esse cara como um detector de febre de uma pessoa e isso ser utilizado para liberar o acesso ou não de algum lugar? O range de medida é de mais ou menos 2,5 graus Celsius ou 3 graus Celsius. Isso aí não dá pra gente garantir que uma pessoa está com febre ou não, né? Não dá para usar isso como decisão para liberar a pessoa de entrar ou não, tá? Então para um outro tipo de aplicação, uma aplicação industrial que se colocaria. Se a gente comparar esse sensor com outras coisas que já existem no mercado, né? Como sensores piroelétricos, aquele sensor PIR é aquele de alarme que tem no cantinho da parede que detecta termicamente se uma pessoa entrou ou não num ambiente que está protegido, né? Ou sensor único, de um único sensor desse do GridEye, né? Dá para verificar se houve movimento, mas se o cara ficou parado e não teve variação térmica, o sensor PIR não detecta, né? Se houve qual a direção que essa pessoa se mexeu, né? E se houve variação de temperatura e qual é essa temperatura, no sensor PIR não dá para fazer. Então esse cara começa a trazer um monte de funcionalidades a mais que o sensor PIR não teria. As aplicações para isso podem ser as mais absurdas possível. Eu vou dar 3, 4 aplicações aqui para você ver que o céu é o limite para um brinquedo como esse que mede a temperatura, né? Então imagina o seguinte, um fabricante de ar-condicionado que instala um sensor desse num canto ou no meio da saída de ar. E ele olha para baixo aonde é que tem uma área quente, aonde é que tem uma área fria. E ele consegue movimentar as paletas do ar-condicionado de modo a jogar mais ar para a área quente, menos ar para a área fria, tratando a temperatura no ambiente de modo mais homogêneo, aumentando a eficiência desse ar e o conforto térmico que ele usa. Tem um exemplo aqui do ar-condicionado que pode estar numa sala, mas você poderia colocar isso numa van, numa perua, né? Num carro e saber se você controla o ar-condicionado para o passageiro, para o motorista, para os caras que estão lá atrás, de acordo com a imagem térmica de temperatura daquele ambiente. Cara, isso é legal para fazer automatização e melhora o uso do seu produto. Existe no mercado, um dos grandes fabricantes é a FLIR, né? Tem outros, mas o grande fabricante é a FLIR, que faz imagem térmica com altíssima precisão, né, de equipamentos. Você poderia, por exemplo, utilizar isso para fazer o levantamento de quadro elétrico e saber se a corrente que está passando num cabo está esquentando ele além do que foi projetado, o que poderia gerar um incêndio. Só que, primeiro, essas câmeras térmicas da FLIR são bem caras, né? Tem uma precisão absurda. Essa câmera poderia ser utilizada no Covid. Você pode apontar lá e ele tem precisão suficiente de 0,1 grau para saber se uma pessoa está com febre ou não. Então isso sim, só que ela é bem mais cara, né, do que esse sensor. Uma coisa que você poderia fazer é, num ambiente crítico de maquinário, deixar um sensor desse soldado apontando para uma área específica e ele em tempo real vai acompanhando o aquecimento daquele cara. Se o cabo, se o disjuntor, se o maquinário, se o motor, se sei lá o que você está utilizando esquenta muito além de um parâmetro que você determinou, não pode passar de 80 graus, não pode passar de 60 graus, não pode passar de 50 graus. Esse cara pode, através da I2C,
fazer essa leitura, e quem está lendo esse dado na I2C gera um alarme, gera um alerta, ou liga uma ventoinha, liga algum sistema de aquecimento. Cara, isso aqui para uma aplicação de indústria 4.0 crítica, aonde você tem que monitorar ambientes que esquentam ou esfriam e não podem passar de um certo parâmetro que você sabe que aquela metalurgia, que aquela usinagem, que aquela injetora de plástico tem que manter, você consegue, com um cara desse, muito mais barato que uma câmera da FLIR, fazer a detecção em tempo real e mandar isso numa nuvem para poder ter essa informação. Eu vou falar um pouquinho de nuvem ainda nesse vídeo, como é que a gente faria isso, né? Aí a Panasonic fez um produto que era o Grid Die Unity, em que você colocava no teto de empresas com 4 Grid Die. Lembra, calma. Lembra que cada um desse caboclo aqui tem um ângulo de abertura de 60 graus. Se eu quisesse melhorar a cobertura dele, pegar mais área, né? Se isso aqui tiver no teto, eu poderia colocar mais itens. E ela fez um produto que você encaixava no teto. Para que esse cara? Olha a ideia que eles tiveram. Se eu colocar isso aqui no teto, eu tenho uma área de 3,60 metros por 3,60 metros, né? Lembra daquela distância que eu utilizo para poder ter uma precisão de medida no Grid Die? Então eles calcularam isso e pensaram assim, ó, se eu manter a 1,5 metro de distância, eu consigo aqui um quadradão de 3,5 metros de lado, em que eu consigo, por exemplo, contar pessoas. Saber uma assinatura térmica aonde naquele quadradão de 3,60 metros por 3,60 metros, aonde que está sentado o cara. Peraí, se eu jogar essa informação da leitura a cada 3,60 metros, colocar um cara desse no teto, colocar aqui um PLC, colocar aqui uma unidade de gerência, colocar uma Raspberry Pi, aquele gate industrial que eu coloquei lá no primeiro vídeo aqui do canal, eu poderia, por exemplo, utilizar isso para dimerizar as lâmpadas e só ter lâmpada ligada num spot de área referente a quem está ocupando aquela área. Eu poderia ligar e desligar o maquinário de ar-condicionado de acordo com a ocupação das salas, dos lugares, dos ambientes. Isso tornaria um prédio inteligente que conseguiria contar para mim quantas pessoas estão naquele andar e fazer uma gestão de luminário, de ar-condicionado, através da assinatura térmica das pessoas que estão ali. Cara, isso é sensacional! Você já imaginou? Né, você ter esse nível de automação no prédio, no escritório onde você trabalhava antes da pandemia, que agora você deve estar em home office vendo eu falar esse monte de bobagens aqui no vídeo, né? Então você conseguiria ler termicamente aonde estão as pessoas e com isso você consegue tomar decisões através de um processamento, né? Então é disso que esse tipo de sensor trata, é disso que ele faz, né? Bom, se a gente comparar esse Grid Die Unity com outras soluções que existem em mercado, como o PIR ou utilizar uma câmera, tem uma série de vantagens, né? Você consegue contar pessoas, num PIR não. Na câmera, você não consegue contar se você não colocar um software que faça análise daquela imagem. Se você colocar um software que faz análise da imagem, é lógico que você consegue contar e detectar quantas pessoas, né? Então você precisa de um processamento bem mais pesado do que seria utilizando aqui, porque não sei se você se lembra da imagem, eu praticamente tenho um conjuntinho de células aqui do meu sensor PIR, daquela região, ó, sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, são 4 sensores. Aqui eu tenho um conjunto de células que é equivalente ao tamanho de uma pessoa, se você manter a geometria pensada aqui de 1,60 m de altura para ter aqueles 3,60 para eu detectar. Então eu consigo ver a área onde está uma pessoa só olhando a assinatura térmica. Então qualquer software que veja qual é a variação de temperatura da cadeira vazia para um cara que está aqui suando, falando alguma demonstração, é muito claro, muito evidente. Lá no meu software, isso fica muito evidente, né? Onde que está essa variação de temperatura. Se eu deixar ele parado aqui estável, eu sei exatamente o que é
uma região quente, uma região fria, e eu consigo detectar aqui naquele quadradinho cadê o cabeça quente que está falando. Então essa informação é tranquila de retirar, né? Bem tranquila de retirar do sistema. Né? Eu consigo saber a posição em que essa pessoa está e consigo medir a temperatura dela. Lembra, com aquela precisão, né? que a gente já comentou anteriormente. Outra coisa, eu consigo ter uma privacidade desse dado, porque eu não vejo o rosto da pessoa, eu não faço uma detecção facial, eu não consigo identificar quem é a pessoa. Na câmera, se eu vou colocar um software para contar o número de pessoas, quem me garante que eu não posso colocar um software de face recognition para identificar quem é a pessoa que está ali, né? Bem tranquilo. E eu consigo economizar energia, né, fazendo tudo isso. Bom, para fechar o nosso vídeo aí, como é que essa maravilha funciona por dentro, né? O que tem lá dentro, como que ele é constituído, qual é a mecânica de montagem. Então, ele é feito com as células PIR, né? Cada quadradinho desse é uma célula térmica, né? Feita aqui com dopagem de silício, numa base de silício. Eu vou fazer uns vídeos mais para frente explicando o processo de fabricação, né, de MEMS e de semicondutores e memórias, então já está previsto isso. Então ele é montado aqui, né, num substrato para poder fazer a captura da informação térmica. Então cada dado que você vê chegando lá naquele quadradinho do software vem de uma unidade, de uma célula como essa, ok? E aí aquela célula main é passado por um seletor que identifica quem é cada um, amplifica-se o sinal, tem um termistor interno no meu substrato para fazer uma compensação de temperatura. Lembra que eu falei que a base é de cerâmica, né? Então, mesmo sendo de cerâmica, se essa base esquentar muito, esse termistor consegue medir que a base está esquentando e com isso ele consegue compensar essa temperatura, mantendo o aumento de temperatura da placa ou a diminuição de temperatura da placa fora da medição que os sensores estão fazendo. Então ele compara tudo isso, aí tem um ASIC aqui que faz todo o controle e uma interface de comunicação serial I2C para jogar isso para fora. Na plaquinha que a gente está usando aqui, um microcontrolador está lendo isso, né? Eu alimento, aterro e acabou. Então é bem simples a mecânica de montagem, o circuito elétrico disso é bem tranquilão. Dependendo do modelo, você vai alimentar com 3V3 ou 5, colocou aqui um capacitorzinho no meio, VDD, GND, ligou os pinos bem padrão de 2C e esse cara já está jogando lá. Habilitou, selecionou o sistema, né? Então você vê até no application note da própria Panasonic, né? A sugestão de circuito elétrico para ligar é muito tranquilo. Os resistores de pull-up aqui no VDD, nosso capacitorzinho, né? Mandou as informações. Se você quiser ele cuspir dados diretos, você coloca esse cara para o GND e acabou, né? Bem sossegado. Bom, para fechar o nosso vídeo, o que eu andei pesquisando quando chegou essa plaquinha aqui para mim, da Panasonic, de alternativas que tinha para eu testar isso aqui em outros lugares? Eu descobri que a microeletrônica, né, a Micro-E, ela faz um negócio chamado clickboards, né? A clickboard é um padrão de comunicação com alguns pinos aí de I/O e elas fazem clickboards de tudo que você pode pensar de sensor e tal. E tem uma clickboard do nosso GridEye, como você está vendo aí na tela agora, né? É um pouquinho cara a clickboard, $79, mas ele já está com todo o circuito montado de acordo com aquela orientação da Panasonic, que você viu lá no slide anterior, né? E cospe os dados aqui via I2C. Se eu pegar esse cara aqui e enfiar em algum lugar, veja só, aqui não tem microcontrolador, aqui não tem módulo Bluetooth. Eu preciso alimentar e ler os dados que vem. Então, se eu pegar aqui a minha clickboard, né, deixa eu dar um zoom na minha tela aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, comprei uma clickboardzinha dessa, então tá aqui com o nosso amiguinho soldado, né? O nosso GridEye aí tá bem soldado aqui na tela, ok? Pininhos aqui atrás, é um conectorzinho padrão de pinos, ok? E aí, se eu pegar e espetar isso aqui em algum lugar, eu consigo tirar essa informação. O que eu fiz, o que eu estou preparando, e isso vai vir aí num próximo vídeo, né? Para fechar essa série do sensor térmico GridEye da Panasonic. A Avnet fez um módulo
com o chip MT3620, que eu ainda vou abordar num vídeo aí pra frente. É um chip da fabricante MediaTek, que tem o Azure da Panasonic, desculpa, o Azure da Microsoft, né? Azure Sphere, que é o sistema de nuvem da Microsoft, embutido dentro do chip. Eu vou explicar isso num vídeo lá pra frente. Mas enfim, esse módulo que está soldado aqui na plaquinha e que vocês veem aqui no slide maior, ele tem o MT3620 interno. Essa placa de desenvolvimento que foi feita pela Avnet, placa de testes, né? Ela tem 2 barramentos de clipboard aqui. Então, o que eu estou aprontando para um próximo vídeo nosso? Eu vou pegar esse cara, o clipboard com o GridEye. Então, eu vou pegar o clipboard com GridEye, vou colocar esse cara aqui no kit da Avnet do MT3620, né? Então, se eu encaixar aqui para não quebrar, isso, muito bem. Vou ligar esse cidadão aqui na porta USB e vou carregar um programinha aqui de modo que os dados desse sensor vão parar na nuvem da Microsoft. E aí a gente vai ter aquela informação térmica, né? Aquela informação térmica que a gente tinha no software da Panasonic, né? Feito aqui via microcontrolador, mandando por cabo USB ou num celular, mandando por Bluetooth. Essa informação térmica eu vou mandar aqui para a nuvem da Microsoft. E aí, uma vez estando na nuvem, o que a gente pode fazer? A gente pode ligar algumas maquininhas de machine learning e fazer aprender alguns comportamentos térmicos que vêm desse sensor. E dependendo da minha aplicação, esse comportamento térmico ele pode representar uma máquina que está prestes a queimar, né? Ou uma máquina que precisa ligar um ventilador, uma ventoinha. Então, o céu é o limite para esse tipo de aplicação, né? É bem legal, tá? Maravilha. Dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, explicações que vocês queiram aí, por favor, entrem em contato. Tem aí os canais de comunicação, LinkedIn, Twitter, e os comentários do YouTube estão abertos para vocês verem. Esse sensor é muito bacana, tem muita aplicação possível, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar lá na descritivo do YouTube uma série de links com essas informações da página da Farnell, a página da Newark, a página da Panasonic, onde você tem os datasheets, essa informação toda para você dar uma olhadinha aí. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. E toda vez que eu tiver alguma plaquinha, algum kit assim chegando prático, eu faço uma demonstração aqui para vocês, explico os detalhes de como ele funciona, algumas ideias de aplicação e aonde que ele se encaixa no mundo da internet das coisas. Bacana? Muito bem. Cidadão e cidadã, um enorme prazer falar com você aí. Tchau, até a próxima.